Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito muito poderoso chamado inteligência dinâmica, ou ID. Com base na obra de Edgar Montemor Dias, vamos tentar entender qual é a estrutura, sabe? O que permite que algumas pessoas consigam transformar completamente os ambientes por onde passam. Tudo começa com uma observação, uma inquietação do autor. Ele percebia um potencial desperdiçado em todo lugar, sabe, desde grandes empresas até hortas comunitárias. Era como se existisse uma energia ali pronta para ser usada, mas que simplesmente não era aproveitada. E essa observação toda levou a uma pergunta que é, na verdade, o coração de toda essa análise. O que é que separa a vitalidade da estagnação? O que faz alguns sistemas irem para frente e prosperarem, enquanto outros simplesmente param no tempo? Essa inércia, esse desperdício, é o nosso ponto de partida. E não estamos falando só de grandes fracassos, não. É a soma daquelas pequenas oportunidades perdidas do dia a dia, que juntas acabam criando uma paralisia gigantesca. E foi aí que o autor começou uma verdadeira jornada. Ele passou a estudar pessoas que realmente faziam a diferença. Líderes, cientistas, artistas. Ele queria encontrar o padrão, o conjunto de habilidades que podia ser replicado e que tornava essas pessoas tão eficazes. A missão era basicamente abrir o capô e entender a engenharia por trás do sucesso. E o resultado dessa busca é a inteligência dinâmica, a ID. A melhor forma de pensar nela é como um sistema operacional mental, que roda com base em 4 pilares, 4 fundamentos. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro pilar é a proatividade. Mas olha, não é só sobre estar ocupado ou fazer muita coisa. É sobre assumir a responsabilidade, olhar para uma situação e se perguntar como eu posso agregar valor aqui e ir além do que me pediram. É o motor de arranque, sabe? O impulso inicial. Mas só dar a partida não adianta. Logo em seguida vem a adaptabilidade. Se a proatividade é o acelerador, a adaptabilidade é o volante. É aquela habilidade essencial de corrigir a rota, de olhar para um erro não como um fracasso, mas como informação, como dados valiosos para a próxima decisão. Depois temos a versatilidade. Aqui a coisa fica interessante. O poder da versatilidade está em conectar pontos que, à primeira vista, não têm nada a ver. É a capacidade de vestir chapéus diferentes para resolver um problema, pensar como engenheiro, depois como artista, depois como psicólogo e assim encontrar soluções que uma visão única jamais encontraria. E por fim, o que amarra tudo isso? A ousadia. E não se trata de correr riscos por correr. É a coragem de questionar o famoso "mas sempre foi feito assim". É agir para expandir os limites, mesmo quando não existe nenhuma garantia de que vai dar certo. Ok, entendemos a teoria, mas como é que a ID funciona no mundo real, na prática? Para isso, nada melhor do que um caso real, lá no chão de uma fábrica de automóveis, com um desafio que parecia impossível. A equipe estava completamente travada. Esse único problema gerava um retrabalho sem fim, devolução de clientes, multas pesadas. Era um gargalo que simplesmente ninguém conseguia resolver. Imagina a frustração. Eles estavam presos no que a gente pode chamar de loop do fracasso. O problema era claro, mas a causa que eles imaginavam levava sempre à mesma solução, que por sua vez levava sempre à mesma falha. Mas por quê? Porque cada especialista olhava só para o seu pedacinho do quebra-cabeça. O engenheiro olhava os cálculos, o ferramenteiro olhava o molde, ninguém estava olhando o sistema como um todo. Então, um novo ferramenteiro quebrou esse ciclo. Em vez de olhar só para a ferramenta, ele começou a olhar para a relação entre as partes. Ele começou a vestir aqueles chapéus diferentes que a gente falou, adotando mentalidades de vários especialistas para entender o problema de uma forma completa. E essa visão mais ampla, essa visão sistêmica, levou a uma solução que era completamente contraintuitiva. Uma solução que ninguém esperava e que resolveu o problema de uma vez por todas. Foi uma demonstração brilhante da inteligência dinâmica em ação. Mas aqui tem um ponto muito importante, um alerta. Essas características, que são superpoderosas, também podem ser imitadas para manipular pessoas. Ou seja, nem todo mundo que parece ser dinâmico está de fato querendo o bem do sistema. A fonte faz um contraste que é fundamental entre o catalisador de verdade, que usa a ideia para levantar todo mundo, e o tirano. A grande diferença está na intenção. Um quer levar o grupo, o outro quer levar a si mesmo. É só pensar no caso da Elizabeth Holmes, na Theranos. Ela usava uma fachada com todas essas características, mas era para ganho pessoal, punindo qualquer um que ousasse questionar a narrativa dela. Ok, mas a ótima notícia é que a ID não é um dom.
Não é algo que ou você tem ou não tem. É um conjunto de habilidades que pode, sim, ser treinado com exercícios bem práticos. Vamos ver alguns exemplos. Para treinar a proatividade, por exemplo, existe uma ferramenta poderosa chamada Premorder. A ideia é, antes de começar, imaginar que o projeto já deu totalmente errado. E a partir daí você tenta entender por que falhou. Isso ajuda a antecipar os obstáculos de verdade e a se preparar para eles, em vez de ser pego de surpresa lá na frente. E para treinar a versatilidade, o pensamento criativo, uma boa é o brainstorm de usos alternativos. É um exercício super simples. Pega um objeto qualquer, um tijolo, e tenta listar o máximo de usos possíveis para ele. Isso treina a nossa flexibilidade cognitiva, a capacidade de enxergar a mesma coisa de dezenas de formas diferentes. E com isso, a gente chega no ponto principal. A inteligência dinâmica não é algo reservado para gênios ou figuras históricas. É, na verdade, uma estrutura prática, acessível, para qualquer pessoa que queira criar alguma mudança, seja ela grande ou pequena. A mensagem central, no fim das contas, é um chamado. É um convite para a gente mudar a nossa perspectiva, para deixar de aceitar o status quo e começar a questionar de forma ativa. É ver os problemas não como barreiras, mas como um convite para inovar. Isso nos deixa com a reflexão final. Uma provocação. Depois de entender esse sistema operacional mental, a questão não é mais se a mudança é possível, mas por onde começar a aplicá-lo. A pergunta que fica é: o que vai ser feito de diferente a partir de agora?